Bom dia, pessoal. Hoje eu vim trazer a mensagem, trazer uma mensagem simples que eu fiz na minha vida para poder mudar aquele sentimento de falta que eu tinha, de escassez. E o título é A Gratidão é a Porta da Prosperidade. Por quê? Porque quando a gente não agradece, quando a gente só murmura, só reclama das coisas, do que a gente não tem, sabe? A gente se torna uma pessoa ingrata. E isso é um sentimento muito ruim, muito mesquinho, sabe? Porque como é que pode uma pessoa ter várias coisas, né? Uma delas, que é uma das coisas mais importantes, que é, por exemplo, às vezes a pessoa enxerga, a pessoa anda, a pessoa fala, a pessoa é saudável e ela não percebe, ela acha que isso é tipo assim, é uma obrigação de Deus ela ser assim, né? Ela não percebe isso. E isso, pessoal, isso é algo mais rico que a gente tem. Por quê? Porque imagina se você não enxergasse, né? Imagina se você não enxergasse. Você não enxergasse o azul do céu, você não enxergasse você todos os dias no espelho, os seus olhos, a cor dos seus olhos, a cor da roupa que você está vestindo, né? Imagina se você não andasse, você dependesse de todas as pessoas para fazer algo para você, né? Imagina se você fosse aleijado das mãos, como que você ia tomar um banho, né? Então essas coisas parece clichê, mas são algo importante, né? Você me venderia os seus olhos por 1 milhão? Você me venderia as suas mãos por 1 milhão? Você cortaria as suas mãos e venderia para mim? Eu tenho certeza que não. Então, quando a gente começa a pensar fazer esse tipo de pergunta, a gente percebe que nós somos ricos, que nós somos milionários. Por quê? Porque você tendo olhos, você tendo boca, você tendo mão, você faz muitas coisas. Você faz muitas coisas, você começa a enxergar oportunidades, né? Se você estiver olhando com os olhos atentos no espiritual, que eu digo, né? Não é no carnal, no físico, não. Porque muitas das vezes a oportunidade ela está na nossa frente e a gente não enxerga, né? Porque a gente está tão no ego, o ego está tão lá em cima que o divino ele não fala. A parte espiritual, ela não consegue, ela fala, mas você não consegue acessar ela, você não consegue entender. Então, assim, nós somos ricos, nós temos várias oportunidades, porém a gente não se atenta a isso. Nós temos mania e hábitos de olhar para aquilo que a gente não tem. E é muito triste isso, porque o que acontece? Quando você murmura e fica olhando para as coisas que você não tem ainda, você emana para Deus um sentimento de falta, de escassez. E isso vira uma energia. E aí, da energia de falta, de escassez, você começa a ser uma pessoa que acha que você é incapaz. Porque você começa a se cobrar, porque que eu não tenho isso, porque que eu não tenho aquilo. E aí você começa a se culpar, que você não é merecedora, que você é incapaz. Então, são inúmeras coisas que trazem, que você começa a co-criar para a sua vida através da reclamação, né? A palavra reclamação é como se você estivesse clamando 2 vezes por aquela situação que você está passando. Então, uma dica que eu vou dar para vocês é aquilo que eu faço, que não é fácil, mas quando se torna hábito, aí você fala isso toda hora. Aquilo já vem na sua frequência, você já não volta a ser mais uma pessoa que reclama. Então, o que eu falo para vocês fazer? Faz igual eu.
ou até melhor, né? Porque eu tô aqui para aprender e para passar aquilo que eu tô aprendendo. Eu acordo de manhã, eu já agradeço. Eu já agradeço por eu ter acordado, pelo meu cobertor, pela minha cama, pelo meu travesseiro. Eu vou olhando tudo em volta e vou agradecendo. E se você se atentar a isso, você vê que tem tantas coisas para agradecer que você esquece o que você não tem. Você começa a perceber que você tem tanta coisa para agradecer que você se torna uma pessoa próspera, uma pessoa abundante. Porque a gente tem muitas coisas, mas a gente não se atenta a isso, porque a gente vive no automático de reclamação, de olhar para aquilo que não tem. Então, como que você cocria as coisas que você não tem? Sendo grato pelo aquilo que você já tem, pelo aquilo que você já possui, né? Aí você vai falar assim, mas eu não tenho uma casa boa, minha casa é muito humilde e tal. Agradece por essa casa, porque tem gente que não tem nem um lar para morar. Aliás, tem gente que não tem uma casa para morar, um teto, né? Tem pessoas que moram debaixo da ponte, que dormem no papelão. Você tem um cobertor quentinho, mesmo que ele seja um cobertor simples, mas ele te cobre, né? Você tem um lar, você tem uma casa. Você anda, tem pessoas que são paralíticas, que não anda, não sabe o que é andar descalço, andar na praia, sabe? Não sabe o que é ficar de pé. Então, assim, é muito fácil você agradecer quando você olha para os outros, né? Não que você esteja se comparando, mas tem muitas pessoas que estão numa situação pior do que a sua e não reclamam, né? Eu vejo na internet, já vi vários vídeos de pessoas que não têm pé, que não têm mão e escreve com o pé, escreve com a boca. Então, assim, a gente arruma desculpa para tudo. Nós arrumamos desculpa o tempo todo. Então, vamos se atentar aos pequenos detalhes, a coisas pequenas que fazem sentido na nossa vida, que a gente não percebe. E aí a gente cria uma energia de agradecimento, uma energia de prosperidade, e aí fica muito mais fácil da gente cocriar os nossos sonhos. Porque a gente não vai pensar mais nos nossos sonhos com um sentimento de falta. A gente já começa a olhar para os nossos sonhos agradecendo, como se eles já existissem. E é dessa forma que a gente consegue cocriar. É só agradecendo pelas coisas que a gente ainda não viu. Isso é a fé. É você olhar, fechar seus olhos, olhar para os seus sonhos, contemplar os seus sonhos, sentir como se fosse realidade, colocar mínimos detalhes neles, sabe? Sentir o vento no seu rosto, colocar o máximo de detalhes nele e sentir, colocar sentimento. É só assim que você cocria os seus sonhos. Porque isso é a fé. Fé é a certeza de coisas que não se veem. Então, como que eu cocrio algo na minha vida? Quando eu agradeço por ele como se já fosse realidade. Como se eu já tivesse com aquele sonho. Então, eu estou tão feliz de ter realizado que eu começo a agradecer por ele. É assim que nós cocriamos os nossos sonhos. Não tem como Deus te dar algo se você está pedindo para Ele te dar. Quando você pede, você está dando um sinal de que você não tem. E se você não tem, você emana uma energia de falta. Agora, quando você tem, quando você agradece como se fosse realidade, você está agradecendo por algo que você já tem. Isso é fé. Enquanto você pedir, Deus, me dá isso. Deus, me cura. Não, está errado. Deus, eu estou curada. Você tem que falar com Deus como se você estivesse curada. Você tem que fingir mesmo, sabe? Até você acreditar que você está curado. E aí você cocria.
Então é isso. Espero que todos a partir de agora comecem a olhar para as coisas que você tem, para os mínimos detalhes, olhar para o seu rosto, agradecer pelo seu cabelo, tudo aquilo que você não gosta em você, você começa a agradecer agora.